Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo iremos analisar o seguinte. Todos nós sabemos que o arqueiro Bard, um humano, conseguiu realizar uma tarefa quase impossível. Desafiando todas as probabilidades, acertou o dragão Smaug no único ponto fraco que este possuía, e acabou o matando. Mas, vamos ser honestos aqui, esse fato era impossível de ser previsto. Quando Gandalf reuniu os anões e Bilbo, qual era o plano? Como Gandalf esperava que eles lidassem com o dragão que habitava em Erebor? Vamos investigar isso neste vídeo. Em diversos portais e fóruns onde as histórias do universo Tolkien são debatidas, eu acho até engraçado que muita gente comenta que Gandalf era doido de enviar Bilbo e os anões para Erebor sem ter um plano concreto de como exatamente matar o dragão que estava lá dentro. Quando você pensa a respeito, realmente foi algo bem perigoso. Quer dizer, digamos que o milagre de Bard acertar Smaug não tivesse acontecido. As possibilidades de desastres são inúmeras. A primeira e mais esperada catástrofe poderia ser que o dragão simplesmente jantasse todos os anões. Em seguida, ele transformaria toda a cidade do lago em cinzas, sem sobreviventes para contar a história. Após isso, que direção ele poderia tomar, qual reino ele poderia atacar, ou até mesmo com quem ele poderia se aliar, podemos apenas especular, já que ele claramente possuía consciência, vontade própria e conseguia até mesmo conversar. Aliás, no próprio Conselho Branco, Gandalf é advertido do que poderia acontecer, caso o dragão fosse incomodado e saísse por aí descontrolado. That dragon has slept for 60 years. What will happen if your plan should fail? It is a dangerous move, Gandalf. It is also dangerous to do nothing. Por outro lado, muito embora possa parecer que realmente Gandalf foi meio doido de mandar os anões nessa missão sem um plano concreto para matar o dragão, na verdade não é bem assim. Se analisarmos com mais calma, não é do perfil de Gandalf ser uma pessoa inconsequente, impulsiva e que age sem pensar. Pelo contrário, ele sempre tentava minimizar ao máximo os riscos da jornada de seus companheiros e aliados. Além disso, apesar de Gandalf não ter um plano concreto para matar Smaug diretamente, ele tinha um plano de como lidar com o dragão indiretamente. Mas, antes de adentrar neste plano, é importante lembrar por que razão era tão importante para Gandalf que os anões retomassem Erebor. E para ser sincero, não existe uma única razão. Existem várias razões e todas elas muito importantes. A primeira e mais óbvia razão é para que os anões pudessem retomar o seu reino e se unificar como povo. E por que isso era importante? Bem, Gandalf sabia que os anões teriam um papel essencial durante a Guerra do Anel. Isso porque, embora não seja mostrado nos filmes, Sauron não atacaria somente de Mordor. Ele também tinha exércitos estacionados na fortaleza de Dol Guldur. Portanto, enquanto a batalha de Minas Tirith acontecia, seriam os anões que cobririam a retaguarda de Rohan, que havia enviado a maioria de seu exército justamente para ajudar Gondor. Então, para quem não sabe, nos livros, enquanto acontece aquela batalha de Minas Tirith, aos pés da Montanha Solitária, os anões e os homens do vale batalham contra os exércitos de Dol Guldur. E é por isso que o próprio Gandalf nos filmes menciona a posição geográfica estratégica da Montanha Solitária. His master seeks control of the mountain, not just for the treasure within, but for where it lies, its strategic position. Rivendell, Lorien, the Shire, even Gondor itself will fall. But if we succeed, if the dwarves take back the mountain, our defenses in the east will be strengthened. Outra razão é a quantidade absurda de ouro e pedras preciosas no interior de Erebor. Nem todos os servos de Sauron foram persuadidos à sua causa somente por medo ou por lhe enxergar como uma entidade divina. Existia um número absurdo de servos de Sauron que eram mercenários e lutavam tão somente por ouro e promessa de terras. Se o dragão tivesse morrido de velhice e a Montanha Solitária estivesse abandonada, Sauron poderia se apoderar de Erebor e usar o tesouro a seu favor. Por fim, Gandalf não queria correr o risco de que, caso o dragão ainda estivesse vivo, pudesse ser seduzido para o lado de Sauron de alguma forma, talvez sob promessa de ainda mais tesouros do que ele já havia possuído. The dragon has long been on your mind. It is true, my lady. Smaug owes allegiance to no one. But if he should side with the enemy, a dragon could be used to terrible effect.
Assim, Gandalf escolheu agir exatamente no momento em que ele agiu, justamente porque notícias de que o dragão poderia ter falecido começaram a surgir. Começou a surgir boatos entre os orcs, homens, elfos e até mesmo entre alguns anões que Smaug não havia sido visto há muito tempo e que talvez agora o tesouro estaria lá, desprotegido para quem pudesse reivindicar. Rumors have begun to spread. The dragon Smaug has not been seen for 60 years. Perhaps the vast wealth of our people now lies unprotected. Do we sit back while others claim what is rightfully ours? Então, vamos ao plano de Gandalf. Como mencionado na introdução, de fato Gandalf não tinha um plano para matar o dragão, mas isso não era um problema, porque ele não enviou Bilbo e os anões a Erebor para confrontarem Smaug diretamente e tomarem Erebor, e sim com uma finalidade diferente: roubar a Pedra Arken. Gandalf encontrou o pai de Thorin, Escudo de Carvalho, em Dol Guldur. O anão então entrega a Gandalf um mapa e uma chave e pediu que ele entregasse a seu filho. Gandalf, analisando o mapa entregue por ele, percebeu que existia uma porta lateral secreta para a montanha. Aí que entra Bilbo. Como Bilbo era ainda menor e mais imperceptível que um anão, ele pensou em enviar a companhia de anões para escoltá-lo até chegar à montanha, e uma vez que eles estivessem lá, Bilbo adentrava sozinho e obteria uma joia, chamada Arkenstone, sem mesmo que Smaug percebesse, caso ele ainda estivesse lá e vivo. Aspas para Gandalf no livro Hobbit. É por isso que optei pelo roubo, especialmente quando me lembrei da existência de uma porta lateral. E aqui está o nosso pequeno Bilbo bolseiro, o ladrão. O escolhido e eleito ladrão. Então, vamos continuar a fazer alguns planos. Certo, mas aí podemos pensar, qual exatamente a finalidade de recuperar esta joia chamada Arkenstone? No que isso ajudaria em retomar Erebor se o dragão permaneceria lá dentro? Quer dizer, nós sabemos que esse plano de Gandalf não deu certo. Smaug acordou, atacou a cidade do lago e foi morto por Bard. Mas, imaginemos que o plano tivesse dado certo. Bilbo adentra a Montanha Solitária, encontra Arkenstone e retorna a joia aos anões. Ainda haveria um dragão enorme lá dentro, certo? E aí? Aí que entra o motivo da Pedra Arken ter sido escolhida especificamente para ser roubada. A joia Arken possuía um imenso valor simbólico e político dentre a raça anã. Também chamada de Pedra de Erebor, ela traria legitimidade a Thorin Escudo de Carvalho. Recuperar a Pedra Arken significava reafirmar o direito de ser reconhecido como o legítimo rei sob a montanha. Portanto, o plano de Gandalf era retornar a Pedra Arken para Thorin e, com isso, haver a reunificação dos diversos clãs do povo anão que estavam agora divididos. Ele acreditava que através dessa reunificação dos clãs, o povo anão, de modo unificado, seria capaz de conquistar o apoio e aliança com os homens e até mesmo dos elfos, para num esforço combinado enfrentar o dragão. É claro que a Arkenstone não era o único motivo para os anões se reunirem sob a liderança de Thorin e buscar a retomada de Erebor, mas certamente desempenhava um papel importante, porque, como dito, era um símbolo do qual os anões se orgulhavam e havia sido tomado à força pelo dragão. Inclusive, essa joia era chamada de Coração da Montanha. Retomá-la das garras do dragão funcionaria também como um fator motivador para os anões se unirem em torno de seu líder. Caso Smaug não tivesse abandonado a montanha, sido morto de maneira completamente inesperada por Bard, e o plano de Gandalf tivesse ocorrido exatamente conforme o planejado, os anões precisariam se esforçar muito mais para tomar Erebor. Gandalf provavelmente imaginava que os anões reunificados teriam grande poder de barganha para conseguir aliança com outras raças, oferecendo o rateio do tesouro que estava lá dentro após a morte do dragão. Com essa frente combinada entre anões, homens e elfos, eles poderiam emboscar o dragão, tentar um ataque surpresa, massivo, ou planejar alguma estratégia utilizando arma de cercos, por exemplo. O ponto é que Gandalf não enviou os anões e Bilbo para matarem o dragão, e sim para roubarem a Pedra Arken, e é justamente por isso que eles precisariam de um ladrão. E é justamente por isso que Bilbo entra na história. And you forget we have a wizard in our company. Gandalf will have killed hundreds of dragons in his time. Oh, well, no, I wouldn't How say many then? E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar no gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.